Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Vá se preparando você também. Eclesiastes, capítulo de número 2. As crianças estavam conversando sobre namoro, quando a professora disse: vocês não sabem que para namorar tem que trabalhar? Por acaso alguém aqui já trabalha? Kael levantou a mão e alegremente disse: eu já, professora. Eu tenho até conta no banco se precisar. Bem, nem todo mundo fala do trabalho com a mesma alegria, gente. A verdade é, ninguém fica feliz o tempo todo com o trabalho. Para vocês terem uma ideia, até Salomão, que nunca ficou preso no trânsito, que nunca teve que bater a meta do mês, que nunca precisou aturar um chefe difícil, até Salomão sentiu o peso do trabalho. Eu te pergunto, por que o trabalho é assim? Porque ele nos leva às vezes ao céu e às vezes ao inferno. Porque há dias maravilhosos e dias terríveis. Porque cantamos e choramos por causa do trabalho. E o que de fato nós ganhamos por todo o trabalho que realizamos debaixo do sol? Essa é a pergunta do verso 22, com a qual eu quero abrir esta exposição. Eclesiastes, capítulo 2, e verso 22. O texto inspirado pelo Espírito registra: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Vamos orar? Espírito, nós nos aproximamos de Tua palavra cheios de imperfeições, limites, barreiras, pecados. Mas nós te rogamos, como fez o salmista, dá que o nosso maior prazer na vida seja o meditar em Tua palavra. Vença-nos, convença-nos nesta manhã, corrige-nos se necessário, exorta-nos, coloca-nos outra vez no caminho de Tua vontade. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Rogamos por Tua ajuda e assistência. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. O elo entre este parágrafo e o anterior é o tema da morte. A sabedoria, como aprendemos com o último sermão, é mesmo melhor do que a loucura. Contudo, ela não nos livra da morte. Ao fim da vida, o tolo e o sábio morrem. Sim, pastor, mas e o que acontece depois? O mestre, ou Correlete, não está preocupado aqui com o destino eterno dos homens, se este será no céu ou no inferno. O que habita os seus pensamentos e aperta o seu coração é o
trabalho que ele fez ainda na terra. O que será do meu trabalho? Terá valido a pena? Alguém se lembrará dele? Meu trabalho vai ser preservado ou destruído? Essas perguntas são importantes para todos nós. E não só para Salomão. Por isso, irmãos, se queremos viver bem debaixo do sol, nós precisamos compreender melhor o trabalho. Pois trata-se de algo com o qual nos ocupamos durante toda a vida. Sim, pastor, precisamos compreender este tema, mas sobre o que o Senhor está falando mesmo? O que é que o mestre nos ensina aqui? De acordo com ele, nós precisamos compreender, primeiro, a injustiça do trabalho. Vamos ler os versos 18 e 19. Salomão escreve: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol. Por quê? Pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Salomão emprega mais uma vez o verbo desprezar, o qual em outras versões foi traduzido por odiar. Quando contemplou o trabalho, pelo qual tanto se esforçara durante a vida, seu coração foi tomado de ódio. Por quê? Segundo o que acabamos de ler, primeiro, é porque ele descobriu que nada poderá levar daqui. Tudo será deixado para trás. Segundo, Salomão despreza o trabalho, porque alguém ficará com tudo o que ele fez. E ele não sabe se este alguém será sábio ou tolo. Terceiro, ele tem ódio do trabalho, pelo menos a esta altura do texto, porque seu sucessor, seja ele sábio ou tolo, vai ter domínio, vai mandar em tudo o que ele fez sem ter feito absolutamente nada. Parece injusto, irmãos. E é por isso que Salomão conclui com: isso também não faz sentido. A sabedoria humana é rebelde, a alegria deste mundo é rebelde, o trabalho também é. Fumaça, neblina, vapor. Se fizermos do trabalho a grande coisa da vida, o que ele nos diz é: vamos todos nos frustrar. Porque não poderemos levar o que fizemos. Outra pessoa vai desfrutar do que produzimos. E ninguém pode garantir que esta pessoa vai preservar tudo o que construímos. E se ele ou ela botar tudo a perder? Essa possibilidade leva o sábio ao desespero. Se antes ele desprezava o resultado de seu trabalho debaixo do sol, agora ele fica desesperado. Versos 20 e 21. Ele escreve: cheguei ao ponto de me desesperar.
por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Por quê, irmãos? Está aí no texto. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que nada se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Salomão está nitidamente perturbado, porque ele vai ter que deixar tudo o que construiu como herança para alguém que nada se esforçou por aquilo. Na avaliação dele, é um absurdo. É uma injustiça. Na Almeida Revista e Atualizada, é um grande mal. Pesado demais para você? Bem, pense direitinho. Talvez você esteja me dizendo, pastor, mas eu nem tenho tanta coisa assim para deixar como herança para seu ninguém. Essa passagem, portanto, não se aplica a mim. Calma. O mestre de Eclesiastes não está falando só sobre herança. Ele também se refere aqui à injustiça. A injustiça de perceber que alguns lucram com o nosso trabalho sem que tenham se esforçado tanto. Não lhe parece injusto? A ideia é sua, mas o colega do grupo apresenta como se fosse completamente dele. O projeto foi todo seu, mas quem levou o crédito foi o chefe do setor. É você quem mais trabalha, ou quem mais faz o chamado trabalho sujo da empresa, mas aparentemente quem lucra mais é o dono da empresa. Por quê? Porque o trabalho é injusto, irmãos. Ou melhor, as pessoas são injustas. A única maneira de lidarmos com isso, gente, é lembrar para quem realmente trabalhamos. Aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve: sirvam aos seus senhores terrenos de boa vontade, como servindo ao Senhor, com S maiúsculo, e não aos homens. Por quê? Porque vocês sabem que o Senhor recompensa cada um pelo bem que praticar. Você entendeu? Se trabalhamos para agradar aos homens, não tenha dúvida, nós vamos nos frustrar. Os homens são pecadores e por vezes injustos. Se porém trabalhamos para Deus, em casa, na faculdade ou na igreja, nós podemos ficar certos, Ele não nos tratará injustamente. Diferentemente dos homens, o Senhor dará a cada um de maneira justa e graciosa. Trabalhemos para o Senhor. Você pode dizer amém? Arnob está entre nós? Me ajuda aí, irmão. Você é modelo dos fiéis. Voltando ao assunto da herança, queridos, a injustiça específica do texto. Você já parou para se perguntar por que é que Salomão está tão triste aqui? Será que ele já desconfia de seu filho? Muito provavelmente esse é o caso. Roboão, o abençoado que herdou tudo de graça, dividiria o reino de seu pai e perderia 10 das 12
tribos de Israel. Você diz que filho tolo, pastor. É verdade. Mas e o que dizemos de seu pai? Não é a grande mensagem do texto. Mas quando Salomão fala da possível incompetência de seu filho, ele também está se denunciando. Indiretamente ele está confessando: eu construí um reino, mas não fiz um sucessor. Eu levantei uma grande empresa, mas perdi a família. Não é o que experimentam tantos homens e mulheres famosos, de sucesso, nos nossos dias? Eles se acham no que fazem, no esporte, na TV, nos negócios e até na igreja. Mas seus filhos acabam se perdendo na vida. Então, se não é o que queremos viver, pais, vamos aprender com os modelos negativos que vemos na Bíblia e à nossa volta. Irmão, seu filho não precisa de tudo que o mundo diz que ele precisa. Desta escola, daquela viagem, deste computador ou daquele videogame. Não, seu filho precisa de você. Pai e mãe. Nossos filhos não chegam prontos, nem vão se tornar prontos por conta própria. Eles chegam como madeira bruta. E nós precisamos trabalhá-los, obviamente que com a graça de Deus, para que um dia eles sejam flechas limpas e afiadas. Se queremos que eles acertem o alvo da glória de Deus amanhã, nós precisamos trabalhar hoje. Esse é o meu trabalho, o seu trabalho. Não é o trabalho da escola, não é o trabalho do YouTube, não é o trabalho do videogame. É o trabalho que o Senhor confiou a mim e a você, pai ou mãe. Eu não estou dizendo que precisamos negligenciar todo o trabalho que fazemos lá fora. Não, o que fazemos lá fora é muito importante para a glória de Deus, inclusive para o bem dos nossos filhos. Mas o que eu estou dizendo é, se não queremos sofrer, como tantos líderes da Bíblia, da história da igreja, que não negligenciemos o grande trabalho que temos em casa. Que Deus nos ajude, irmãos. E que aprendamos também a lidar com a injustiça do trabalho debaixo do sol. O que mais precisamos compreender sobre o assunto? De acordo com o mestre de Eclesiastes, nós também precisamos compreender a maldição do trabalho. Outra vez, leiamos o verso 22. Salomão questiona: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? O trabalho, como todos aqui devem lembrar, é anterior à queda do homem. Sabe o que significa? Que o trabalho é uma bênção de Deus. Homem e mulher foram criados para trabalhar mesmo, representando o Criador e cuidando da criação. Contudo, como resultado da desobediência humana, o trabalho foi amaldiçoado, como tudo mais na criação.
O que era tranquilo e recompensador, irmãos, se tornou árduo e frustrante. A terra e suas criaturas agora nos resistem. Suar é necessário. E há muitas maneiras através das quais o trabalho nos aflige no presente. É por isso que o mestre o chama de esforço e ansiedade. Debaixo do sol, no mundo pós-queda, o trabalho não é só pesado fisicamente, nos levando a cansar e suar. Ele é pesado emocionalmente, nos enchendo de temores e preocupação. É o que vemos também no verso 23. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Além de esforço e ansiedade, trabalhar debaixo do sol significa dor, tristeza e perder muitas noites de sono. Nas palavras de um comentarista, essa é a declaração bíblica de um workaholic, ou de um viciado em trabalho. Outro estudioso comenta: esse é o preço do sucesso. Nós nos matamos na vida para construir nossas pirâmides, e então surge a morte, como uma borracha para apagar tudo o que fizemos. É um absurdo, é rebelde, é uma maldição. O que você acha disso? Você concorda ou discorda de Salomão? Eu concordo e muito. O trabalho, inclusive o pastoral, por vezes se parece mais com uma maldição. Eu tinha ideia disso até nos tempos de escola. Matemática para mim sempre foi um sofrimento. Para você talvez tenha sido gramática. Parecia ou não uma maldição? E o que você me diz da luta para passar no Enem? Ou para os que são um pouco mais velhos, no vestibular? Do sofrimento que é escolher uma carreira profissional, tendo centenas à disposição. Ou a batalha que é para conseguir um bom espaço no mercado de trabalho e se manter ali. E a dor de perder o emprego, de fechar um negócio. Já sentiu? O que você pensou? E agora, Senhor, como é que eu vou dar conta de prover para a minha família? Será que outra porta vai se abrir para mim? Será que eu vou conseguir um novo trabalho? Quer mais maldição? E os conflitos do trabalho, ou com os colegas de trabalho. Alguns são preguiçosos, outros são aproveitadores, todos são pecadores. E quando você chega em casa, irmão, você consegue se desligar mesmo do trabalho? Nunca perdeu uma noite de sono, pensando na reunião do dia seguinte? Nunca ficou acordado a noite toda remoendo os prazos, as discussões, as falhas do dia passado? Não é novidade para ninguém. Até Salomão, um rei sábio,
poderoso e rico sabia que o trabalho pode ser uma maldição às vezes. Certo, pastor, está posto. Mas o que fazemos com isso? Como lidamos com o trabalho quando ele é uma maldição debaixo do sol? 2 sugestões. Primeira, lembre-se, sua identidade não vem de seu trabalho. Uma das primeiras perguntas que fazemos quando conhecemos alguém é: o que você faz? Com o que trabalha? Por que a gente não pergunta sobre a família? Por que não perguntamos sobre a comida favorita, o time do coração? Não, nós perguntamos do trabalho. Sabe por quê? Porque em nossa sociedade, trabalho, ou melhor, identidade, está intimamente associado à ocupação profissional. Você é o que faz. Você vale o que tem ou o que produz. É por isso que sofremos tanto. Nós esperamos do trabalho muito mais do que ele pode nos dar. E nós nos preocupamos com a opinião das pessoas muito mais do que deveríamos fazer. Nós queremos este e não aquele trabalho, esta e não aquela escola, porque no íntimo nós desejamos o reconhecimento, a admiração, o aplauso dos nossos pares. Pode ser assim lá fora, gente. Não deveria ser assim aqui. Sabe por quê? Porque diante de Deus, nós não somos o que fazemos. Nós somos filhos adotivos do Senhor. Não engenheiros, não pastores, não pedreiros, não donas de casa. Nós somos filhos por adoção do nosso Deus. Aos olhos de Deus, você não vale o que tem na conta. Você não vale o que produz. Não, irmão, independentemente do que tenhamos ou façamos como trabalho, nosso valor sempre estará em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. Deus não nos amará mais se formos médicos, engenheiros, pastores, cantores. Não nos amará menos se fizermos qualquer outra coisa como trabalho. Não. Ele nos ama do mesmo jeito. Especialmente porque Ele nos ama em seu Filho Jesus Cristo. Você não é o que você faz. Você é aquilo que Deus fez por você em Cristo. Adoção. Você é um filho de Deus por adoção. Outra coisa a lembrar sobre o tema é: o trabalho não é o nosso Deus. Mas sinceramente é o que parece. Nós trabalhamos loucamente, porque é do trabalho que esperamos receber reconhecimento, felicidade e segurança. Você é um viciado em trabalho, porque acha que é o trabalho que vai lhe proporcionar felicidade. Você trabalha muito mais do que deveria, porque você tem a ideia estranha de que por meio do trabalho você pode determinar o futuro do seu filho. Se é assim que vivemos, eu sinto muito, não tem como ser diferente. Nós vamos encher a vida de ansiedade. Vamos perder muitas noites de sono. Não vamos descansar tanto quanto deveríamos e poderíamos no Senhor. Então pare para pensar, irmão. Irmão querido, lembre-se de seu Deus nesta manhã. Nossa alegria última, como aprendemos em sermões passados, não está nas diversões ou prazeres deste mundo, está no Senhor.
nossa segurança, de modo semelhante, também não está no que acumulamos. Nossa segurança estará sempre em Deus, que trabalha por seu povo. É por isso que podemos cantar com Davi: em paz me deito e logo adormeço. Não é porque não tenho conta a pagar, reuniões a comparecer, relatórios a prestar. Não, eu estou tranquilo. Não é isso. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é uma dádiva que só os crentes podem desfrutar, gente. Nós não trabalhamos sozinhos. Não estamos por conta própria. Não dependemos do quão bem trabalhamos ou do quão duro trabalhamos. Nós fazemos o nosso melhor e depois dormimos em paz, crendo no cuidado do nosso Deus. Amém? Nós já ouvimos sobre a injustiça e sobre a maldição do trabalho. Para fechar, vamos ouvir também sobre a bênção do trabalho. Sim, você ouviu certo. Eu disse a bênção do trabalho. Para alguns estudiosos, os últimos versos de Eclesiastes 2 formam a primeira conclusão do livro. E diferentemente de tudo o que veio antes, ela é profundamente positiva. Derek Kidney, um comentarista, escreve: por um momento, o véu é levantado para nos mostrar outra coisa além da futilidade. Lutero, o reformador, ficou tão feliz quando chegou a esta porção que ele a chamou de uma passagem maravilhosa, que explica tudo o que veio antes e tudo o que virá depois. Por que tanta alegria? Vamos conferir versos 24 e 25. Salomão começa a sair do tom triste quando escreve: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso vem também da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Não existe nada melhor. É curioso, irmãos. Ele qualifica as mesmas coisas que condenou antes, como não existe nada melhor. O que mudou? O que aconteceu? Se você não viu, foi Deus. Deus apareceu. Até agora ele só tinha aparecido uma vez no texto. E ele parecia parte do problema. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Capítulo 1, verso 13. Aqui, porém, a coisa muda. Comer, beber e trabalhar são dádivas. As mesmas coisas que vêm das mãos de Deus. Sem Ele, ou separado dele, como a Ara traduz o verso 25, ninguém poderia encontrar verdadeiro prazer, mesmo que tivesse o mundo inteiro. Mas se você tratá-lo como Deus presente e provedor, as mesmas coisas que tantas vezes nos entristecem, também podem nos alegrar. Por quê, gente? Verso 26.
Salomão escreve: ao homem que o agrada. Veja Deus outra vez. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, outra vez Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. É correr atrás do vento. É mais uma comparação de Correleto. O pecador, ou aquele que erra o alvo da vontade de Deus, trabalha para juntar e armazenar. E ele faz disso o seu tudo. Só que ao fim da vida, ele descobre, como Salomão estava descobrindo, nada se pode levar. Tudo tem que ficar para trás. O crente, ao contrário do pecador, não precisa se matar para juntar e armazenar. Por quê? Enquanto ele se ocupa com Deus, sua verdadeira riqueza, Deus se ocupa com ele. Deus dá ao crente, não tira do crente, sabedoria, conhecimento e felicidade. O crente não adora tais coisas. Se fosse o caso, todas elas seriam rebeldes e a sua vida se resumiria em correr atrás do vento, ou seja, tentar e nunca conseguir encontrar e segurar a felicidade. Não é o nosso caso, irmãos. Porque o crente não adora tais coisas. Ele recebe as mesmas coisas das mãos de Deus como uma dádiva. É um contraste. E eu te pergunto, com qual dos dois exemplos você mais se parece? Se vamos ser sinceros, em vários momentos da vida nós nos parecemos mais com o pecador, que trabalha loucamente para juntar e armazenar, porque ele acha que é nisso que está a sua felicidade. Mas saiba você que o que Salomão deseja para mim e para você é que nós sejamos muito mais parecidos com o crente, com o piedoso, que recebe tudo de Deus para desfrutar a vida. Nós temos recebido muito do Senhor. E a pergunta é: temos desfrutado da vida? Não, nem tanto. Por que não? Talvez você julgue que o desfrutar da vida é um pecado. E a propósito, é assim que você julga alguns crentes que bebem, gostam de comer e que amam tirar férias. Veladamente você tem uma ideia de que você é melhor porque não faz tais coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um aproveitar a vida que pode ser pecaminoso. Quando o aproveitar vira o seu Deus, é um fim em si mesmo, pode ser pecado. Mas escute-me, não aproveitar a vida, quando Deus te deu tantas coisas, não pode ser. Já é pecado. Deus tem derramado bênção sobre a minha e a tua vida. E nós simplesmente não as desfrutamos. Talvez seu problema seja outro. Desfrutar a vida é uma dificuldade porque você parece estar sempre no modo preparar-me para o futuro.
juntar, armazenar, planejar. Entenda, é sábio fazer tudo isso. Mas achar que é você, bobinho, que determina o futuro, o teu e os dos teus filhos, não é apenas tolice, é pecado. Você não sabe se estará aqui amanhã. E você acha mesmo que é melhor do que Deus para cuidar de seus filhos? Aproveite a vida hoje, confiando que Deus cuidará do teu amanhã. Aproveitar a vida, inclusive, irmãos, pode ser uma das melhores ferramentas na evangelização. Vocês já pararam para notar quantas vezes Jesus está ao redor da mesa com discípulos e amigos? Nem todos, obviamente, eram crentes. Ele comia com pecadores e por isso era acusado pelos fariseus e mestres da lei. Mas ali, ao redor da mesa, partindo pão, bebendo vinho, acontecia a pregação do Evangelho. Então para de ser chato, irmão. Aproveita a vida. E se quer fazer um bem eterno ao teu colega de trabalho incrédulo, convide-o para um jantar na sua casa. Aproveitem vocês os dois a vida que Deus tem lhes dado. E você, crente, aproveite para nesse momento pregar o Evangelho, responder perguntas, dar a ele e a ela uma foto do que significa ser povo de Deus no mundo. O mesmo vale para o nosso trabalho, gente. Se há dias difíceis e pesados, nós sabemos a razão. O mundo debaixo do sol foi alcançado pela maldição do pecado. Mas veja isso, por pura graça, Deus não permitiu que o mundo se tornasse uma bagunça completa e contínua. Se nós suamos enquanto trabalhamos, nós sofremos enquanto trabalhamos, mas nós também podemos nos alegrar e ter prazer no trabalho, se o recebemos como uma dádiva de Deus. Há dias e dias. Vocês já ouviram algo sobre a história de Eric Liddell? Tem até um filme sobre ele. Acho que lá da década de 80. Eric Liddell era um jovem crente que amava correr, mas que também sonhava com um campo missionário, especialmente com a evangelização na China. E há um determinado momento do filme que se registra uma conversa entre ele e sua irmã. Eric está se preparando para correr as Olimpíadas de 1924. Quando a sua irmã lhe questiona: o campo missionário não é mais importante do que a corrida? Por que você gasta tanto tempo se preparando para a corrida? Por que não abandona as Olimpíadas e segue para a China de uma vez? Ele argumenta dizendo: vai chegar o tempo de ir à China. Mas por agora, Deus me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto o prazer do Senhor sobre mim. Eu acho, minha irmã, que desistir das Olimpíadas seria um desacato a Deus. E que vencer a corrida é honrar e louvar o nome dEle. É como temos que encarar, gente, estudo e trabalho.
Deus nos deu dons e talentos. E Ele espera que os tratemos como dádivas. Nós nem sempre os teremos. Não é garantido que você poderá usá-los amanhã. Então aproveite-os ao máximo hoje. Estude e trabalhe como serviço e adoração ao seu Deus. E eu não estou me referindo a estudar só a Bíblia e a trabalhar só na igreja. João Calvino dizia: o mundo, e não a igreja, o mundo é o teatro da glória de Deus. Lutero escreveu: o mundo todo deveria estar cheio do serviço ao Senhor. Não apenas as igrejas, mas as casas, a cozinha, a oficina e o campo. Tudo o que fazemos deve ser uma expressão de louvor ao nosso Deus. Tudo isso precisamos fazer em resposta ao Deus que sempre trabalha pelo seu povo. Ao início de todas as coisas, Ele fez o mundo e descansou, nos dando um modelo saudável de alternância entre trabalho e descanso. Em dado momento de seu ministério terreno, Jesus disse: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu trabalho também. A que trabalho específico Jesus se referia, irmãos? Ao trabalho da redenção. Nós não trabalhamos por nossa salvação. Deus trabalha. Deus, o Pai, trabalhou antes da fundação do mundo, decretando. Deus, o Filho, trabalhou no tempo e no espaço, pagando por nossa redenção. Deus, o Espírito, trabalha na nossa história, aplicando a salvação aos nossos corações. Você já viveu isso? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Percebem? É uma dádiva. Nós não compramos as bênçãos de Deus, nem conquistamos a salvação. Nós as recebemos. Por quê? Porque o homem que agrada a Deus perfeitamente, Jesus Cristo, se entregou na cruz para salvar os homens e mulheres que não agradam a Deus perfeitamente. Então, para receber esta dádiva, você precisa engolir o orgulho, descer do salto alto e julgar o seu trabalho pelo que ele é: sujo, incapaz, fraco para ajustar sua situação com Deus. Você consegue confessar que é um pecador carente da graça de Deus? Você pode bater no peito e dizer: eu sou um grande pecador. Faça-o hoje, irmão. Abra a mão e deixe cair o seu trabalho meritório, sua justiça própria. E com as mãos livres, receba o Salvador e confie no trabalho dele. O que ele fez na cruz, não o que você faz com a religião. O que ele fez na cruz é suficiente para salvá-lo da ira de Deus. A propósito, esse é o trabalho mais importante que você pode realizar na vida: não trabalhar e confiar no trabalho de Cristo. Como disse ao início, nem todo mundo é como Cael. Nem todo mundo fala do trabalho com tanta alegria, porque o trabalho é assim mesmo. Às vezes leve e às vezes pesado. Em alguns momentos alegre, em outros bastante triste. Uma coisa, porém, é certa: o trabalho é insuficiente, gente. Ele não pode nos realizar plenamente.
Só Deus pode. Por isso, quer estejamos no melhor momento profissional ou no pior, não importa tanto aos olhos de Deus. Pois Deus continua poderoso para nos guardar em todo o tempo e para nos encher de alegria espiritual, a despeito da alegria existencial do trabalho. E lembre-se, para terminar, nem tudo depende de nós. Ainda bem. O mundo não depende do quão bem ou quão duro nós trabalhamos. Nós todos dependemos de Deus, que trabalhou, que trabalha até agora, que sempre vai trabalhar para promover a sua glória e o bem eterno de seu povo. Façamos o nosso melhor, mas tenhamos em Deus e não no trabalho a nossa grande satisfação na vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e responda ao Senhor em oração.